Para finalizar essa parte introdutória, eu queria falar um pouquinho para vocês da importância de ter um bom projeto quando você vai fazer alguma coisa. Eu peguei este recorte de jornal aqui de um acidente que ocorreu no Rio de Janeiro em uma ciclovia. Eu quero que vocês percebam que a ciclovia, que tinha cerca de um ano de inaugurada, ela caiu por causa do mar. Eu quero que vocês percebam que logo atrás tem uma rodovia que deve ter seus 100 anos, pela própria arquitetura aqui. Ela tem uma faixa de 100 anos que foi construída e não caiu. Aliás, nesses 100 anos... Então, pessoal, vamos continuar agora para a parte final do nosso... Meu Deus do céu. Então, pessoal, vamos agora continuar para a parte final desta aula introdutória. Eu queria falar um pouquinho da importância de ter um bom projeto quando você vai fazer praticamente qualquer coisa. Aqui eu tenho uma ciclovia que foi construída. Em cerca de um ano que ela foi construída, teve um dia com uma onda muito forte e ela já caiu. E você vê que bem do lado tem uma rodovia que tem cerca de 100 anos que foi construída. E nesses 100 anos não tenho notícia dela ter caído. Eu inclusive procurei e não encontrei nenhum caso dela ter caído, apesar de estar aí há 100 anos. Veja que foi um erro de projeto. O cara, no mínimo, esqueceu que eventualmente você tem épocas de onda mais forte e não considerou isso no projeto da ciclovia. Nós temos outro caso também. Você pensa que quando você vai fazer alguma coisa, você tem que planejar. Perceba que a obra, que já custou mais de 6 bilhões, não foi construída. Por quê? Ela tinha um roteiro original e aí inventaram um ramal extra que custou mais caro e atrasou o andamento da obra. Uma obra que era para ter custado 4 bilhões e meio, já custou mais de 6 e deve custar acima de 11 quando finalmente for concluída, se é que esse negócio vai terminar. Então, quando você faz o planejamento e um projeto, você tem que fazer bem feito. Olha o exemplo oposto aqui. No ano de 2016, teve um terremoto no Japão. Ele abriu um buraco enorme na avenida. Um buraco com coisa de 3, 4 metros de profundidade e 6, 7 metros de diâmetro. Embora o pessoal tenha noticiado naquela época que o buraco foi tampado em 12 horas, 18 horas, teve até lugares de 48 horas, os próprios japoneses eles falam em 5 dias. Por quê? Em vez de só chegar e botar as máquinas lá para o povo ver a coisa, pensando que está acontecendo alguma coisa, como é comum aqui no Brasil, eles passaram 5 dias planejando e preparando tudo. Quando eles começaram a tampar o buraco, já estavam com tudo pronto. Pensa que esse buraco era no meio de uma grande cidade. Imagina uma São Paulo da vida. Você passa 5 dias carregando material para tampar um buraco. O trânsito já não é fácil. Você carregando material é um negócio complicado. Como eles planejaram com antecedência, o período em que o trânsito ficou penalizado foi apenas de algumas horas. Boa parte delas à noite, quando não tem trânsito. Por quê? Planejamento e projeto foram bem feitos. Aqui eu vou mostrar um exemplo um pouco diferente. Essa casa aqui ela fica em Timon, é Teresina, e todo mundo sabe que é uma cidade consideravelmente quente. Porém, quando a pessoa construiu essa casa aqui, perceba que aqui você está vendo um mapa com o norte para cima. Então, o pôr do sol é aqui do nosso lado esquerdo. Os quartos da casa, eles ficam todos nesse canto de cá. Ou seja, você não tem incidência de luz solar nos quartos da casa, no pôr do sol. Então, a casa, os quartos, eles ficam para o lado do nascente. Então, os quartos não são quentes à noite.
Também a pessoa teve o cuidado de deixar a casa toda arborizada. Eu digo uma coisa a vocês, se você tiver numa casa aqui, no período que a gente chama de BR-OBRO, setembro, outubro, novembro, dezembro, você sente bastante calor. Quando você vem para essa casa, se você estiver nos quartos aqui ou na sala, veja que a própria sala, ela tem árvores ao redor que ajudam a diminuir a temperatura e tem uma varanda aqui também que evita que essa parede pegue sol na pior parte do dia. A diferença de temperatura entre essa casa aqui na frente e essa aqui é 2 graus, às vezes 3, depende do dia. Se o dia for muito quente, tem essa diferença. E tem o quintal que é muito mais arejado. Aqui tem foto para você dar uma olhada como é que fica. A casa é bastante arborizada. Você tem uma diferença muito grande de temperatura entre a casa na frente e dentro dessa casa. Vamos pegar uma outra casa, essa aqui em Parauapebas. Mais uma vez eu estou riscando aqui para que não fique muito fácil identificar o local. Tem uma casa aqui. Essa casa foi construída. É uma casa muito boa, não me entendam errado. Ela é bacana, ela é espaçosa. Porém, quero que vocês percebam que aqui tem zero de arborização. Embora na redondeza tenha árvore, aqui mesmo não tem. Agora, no AutoCAD, para vocês verem, aqui são as duas janelas lá na frente da casa que vocês viram. Aqui são os dois quartos. Veja que é uma casa boa, é uma casa espaçosa. Veja que os quartos são grandes, tem duas janelas, que pode ser visto como um lado positivo ou pode ser visto como um lado negativo. A casa com duas janelas. Vamos lá, tem espaço, tem uma garagem para um carro, cabe tranquilamente. Você tem uma sala razoável, uma cozinha, 2 quartos, e ainda tem uma área lá em cima, que tem uma coberta. Só que, não sei se vocês perceberam, mas a frente da casa, ela é exatamente para o pôr do sol. Então, essas duas paredes aqui desse quarto pegam sol a tarde inteira. Além disso, perceba que aqui sobre a casa todinha tem uma laje. Mesmo assim a casa foi forrada, porque como esse lado aqui ele não tem cobertura, durante a tarde inteira você pega sol nessa laje. O calor absorvido por essa laje e por essas duas paredes aqui, ele entra, e esse quarto aqui, que é o quarto principal, veja que é a suíte, ou seja, a parte onde teoricamente os donos da casa ficam, ele é muito quente a noite inteira. Mesmo tendo uma arborização nas proximidades, a casa tende a ser muito quente. E como só tem duas janelas aqui tem só um basculante, você praticamente não tem circulação de vento. O vento predominante na região, ele tem essa direção. Ele praticamente não entra na casa. Então, ainda que você tenha duas janelas, você tem um efeito que é o barulho, que vocês podem ouvir carro passando aqui. Ou seja, o barulho da rua, carro passando, ônibus passando, entra todinho aqui e você tem alta temperatura. Você chega a ter durante a tarde 2 graus a mais de temperatura do que aqui na sala, que não é muito fria. A garagem lá embaixo, apesar de pegar sol aqui na frente com um portão de alumínio, ela chega a ser mais fria do que aqui a casa. Porque quando a pessoa construiu, ela não percebeu. Isso aqui é uma técnica construtiva válida, muito comum em regiões frias. Quando você está construindo uma casa em uma região fria e montanhosa, onde você tem insolação, você deixa áreas de contato expostas ao sol, para que esse calor seja transportado para dentro da residência e faça o aquecimento. Em uma região quente como a nossa, isso tende a piorar e a manter o local ainda mais quente. Para piorar, como os dois quartos são muito grandes, para você colocar um ar-condicionado, tem que ser um ar-condicionado relativamente grande e que vai gastar bastante energia. Por isso que quando você pega uma casa moderna, você paga um profissional, geralmente um arquiteto, para construir a casa, ele vai tentar fazer um quarto menor, botar um closet, justamente para que você economize no ar-condicionado quando você colocar. E aqui tem um agravante, né? Essas duas paredes aqui que irradiam muito calor até mais ou menos metade da noite.
Então, espero que isso mostre a vocês a importância de você pensar em um bom projeto quando você vai fazer a casa. E a ideia aqui é que, pelo menos na parte elétrica, vocês consigam fazer. Vocês saibam dar as soluções, saberem pelo menos iluminar basicamente uma casa e distribuir as tomadas. Nada pior do que você chegar e imagina que essa sala está aqui e que as tomadas todas estão aqui atrás. Ficaria estranho um sofá do lado de cá com a TV do lado de cá. Então, quando você vai fazer o planejamento, isso a gente vai ver posteriormente, você tem que levar isso em consideração. Não entendo errado, essa casa aqui, não estou dizendo que é uma casa ruim, é uma casa boa. Porém, tem esses detalhes que durante a construção foram esquecidos. Além do que, eu também nunca tinha visto um quarto em L, né? E também banheiro, onde com essa ordem aqui, sanitário, pia e chuveiro. Mas são detalhes pequenos que não chegam a gerar algum problema. E assim, pessoal, nós encerramos essa parte introdutória. A aula introdutória de instalações elétricas. Na próxima aula a gente já vai começar a falar um pouquinho de detalhes, normas e um pouquinho de projeto também. Obrigado a todos.